Prontinho, prontinho, prontinho. Dia 29 de outubro de 2024, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2, o curso técnico em informática da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Beleza, missão de hoje. Dentro aqui do item 6.4.1, nós estamos estudando o comando, a instrução select. Já mostrei para vocês vários desses recursos aqui. E o que eu quero explicar para vocês hoje é esse cara aqui no meio, ó. Group by. Group by. Eu vou começar explicando o Group by. Deixa eu abrir um banco de dados aqui, né? Pegar o nosso banco de dados de futebol lá, que a gente montou junto. Futebol. Aqui nós temos a tabela de jogadores. Então eu vou aplicar esse Group by a princípio nessa tabela de jogadores, tá? São muitos jogadores, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar alguns jogadores para ilustrar o conceito de Group by. E vou colocar esses jogadores aqui. Aí, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Vocês olhando para esses dados aqui, eu vou te fazer uma pergunta, você olha para esses dados e depois me dá a resposta, certo? Então, a pergunta, eu vou te fazer uma pergunta e essa pergunta poderia muito bem ser um exercício lá do sistema, um exercício do site. Um exercício onde eu te faço uma pergunta e a sua resposta tem que ser um comando SQL que vai trazer essa informação de dentro do banco de dados. Só que aqui eu vou te fazer pergunta, não precisa tentar pensar em SQL, não. Só me fala como que você faria para chegar na informação que eu vou te pedir. A pergunta é, eu quero saber quantos jogadores tem nessa imagem que você está vendo. Contou? Quantos? 17. O que você fez? Você fez um count. Você contou. Como? Assim, ó, quer ver? Deixa eu tentar achar um trem de escrever aqui. Vermelho, quero pincel grande, cadê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, você fez um count. Vamos traduzir isso lá para o banco de dados? Seria select count. Pega uma coluna que seja not null da tabela, deve ter um ID lá, para os jogadores, esse where aqui não precisa. Acho que pode aumentar o zoom mais um pouquinho aqui, né? É isso. Quando eu executo esse comando, o que eu estou falando para o software de banco de dados? Ô, software, vai lá na tabela jogadores e conta para mim quantos jogadores você encontra. Conta quantas linhas você acha nessa tabela. E ele falou para mim, aqui, ó, 296. O que o software de banco de dados fez? Isso que a gente fez aqui, ó. 1, 2, 3. Contou quantas linhas tem de acordo com os critérios. Como a gente não pôs critério nenhum, todas as linhas da tabela. Tudo bem até aí? Agora eu te faço outra pergunta um pouco diferente. Eu quero saber quantos jogadores nasceram em cada mês do ano. Traduzindo,
quantos jogadores nasceram em janeiro, quantos nasceram em fevereiro, quantos nasceram em março. Como é que você faz para calcular isso? Bom, você tem que pensar o seguinte, eu tenho jogadores aqui, ó, esse nasceu 10, esse nasceu 11, esse nasceu 5, esse nasceu 4, abril, fevereiro, novembro, maio, julho, ok? Então, eu tenho que contar, mas de cada mês separado. O que é a lógica inteligente para a gente conseguir fazer isso? A gente pega todos esses jogadores que estão aqui e a gente vai fazer a separação deles em montinhos. Eu vou chamar de montinhos. Mas, na realidade, não são montinhos. Eu estou separando os jogadores em grupos. E eu estou usando como critério de separação em grupos o mês que cada um nasceu. Por quê? Porque eu tenho que contar quantos nasceram em cada mês. Então, eu tenho aqui, ó, aí, esse aqui, vou apagar isso aqui. Esse cara aqui nasceu no mês 4. Vamos botar para cá. Esse aqui nasceu no mês 2. Vamos botar para cá. Esse aqui nasceu no mês 11. O mês 11 a gente bota junto com o Léo Pereira aqui, que também nasceu no mês 11. O Gerson nasceu em maio. Onde é que está a galera que nasceu em maio? Está de cá, junto com a Ayrton Lucas. O Nicolas nasceu no mês 7. Onde é que está o mês 7? Não tem. Então, esse aqui é o primeiro do mês 7. E esse aqui é o mês 6. Então, eu tenho o mês 4 aqui. Ô, caçamba, velho. Eu tenho o mês 4 aqui, o mês 2 aqui, o mês 7 aqui, o mês 5 aqui, o mês 10 aqui, mês 11 aqui, mês 12 aqui, mês 10 aqui, mês 6 aqui. Fiz a separação correta? O que eu fiz aqui nessa imagem? Eu peguei os dados e fiz um group by. Toda vez, coloque isso na sua cabeça. Toda vez que você mandar no comando select para o software de banco de dados o group by, significa que você está falando para o software de banco de dados fazer isso aqui, ó. Isso que eu fiz. Separar os dados em grupos, usando um ou mais critérios. Então, o que eu fiz aqui na prática? Eu falei assim, ô banco de dados, você vai pegar os jogadores e vai separar eles para mim em grupos. O critério para separar em grupos, aí eu vou voltar aqui, porque eu vou executar esse comando de novo, esse mesmo comando aqui, ó. Só que agora, eu vou colocar aqui o nosso querido group by. E qual que é o critério para separar os jogadores em grupos? Essa função vocês já devem ter estudado. É uma função lá do manual, do grupo das funções de data e hora, onde eu passo um date ou date time para essa função e ela extrai apenas o mês. Então, eu estou falando software de banco de dados? Pega os jogadores, separa em grupos. Usando o que como critério? O mês do nascimento. Então, quando eu mando esse group by aqui, ó, month de nascimento, o software de banco de dados vai fazer exatamente isso que eu mostrei para vocês aqui, ó. Ele pega os jogadores e divide em grupos. O que ele usa como critério para o grupo? O mês do nascimento.
Ele coloca abril num grupo, fevereiro no outro grupo, julho no outro grupo, mês 6 no outro grupo, outubro no outro grupo, dezembro no outro grupo, separa por grupos. E aí, isso tem um reflexo. O reflexo é que esse count aqui agora, ele não mais vai contar todas as linhas. Ele vai fazer uma contagem por grupo. Então, o que eu preciso mostrar no resultado? Eu preciso mostrar qual é o mês e qual que é a quantidade de cada grupo. A maioria dos comandos que você usa group by, o que você coloca no group by também costuma aparecer aqui no select. Não é uma regra, mas na grande maioria isso deve acontecer. Por quê? Porque se eu estou te perguntando quantos jogadores nasceram em cada mês, qual que é o lógico? Você me falar o mês e a quantidade daquele mês. Então, vamos retomar o que eu fiz nesse comando. Com esse group by, eu falo para o software de banco de dados pegar os jogadores e separar em grupos. O critério para separação em grupos é o mês da data de nascimento desse jogador. E o que eu vou trazer como resultado de informação para me visualizar? O mês desse nascimento e a quantidade. Lembrando que esse count, ele vai fazer um count em cada grupo. Aqui ele vai contar 2. Aqui em outubro ele vai contar 5 e assim sucessivamente. Só que aqui no banco de dados tem 300 e tantos jogadores, então vai dar um resultado um pouco diferente. Então, na hora que eu executar esse comando, olha lá, ó, no mês de janeiro, são 21 jogadores. No mês de fevereiro, são 17 jogadores. No mês de março, 19 jogadores. No mês de abril, 16. No mês 10, que é outubro, 71 jogadores. Ok? Bom, vou tentar dar outro exemplo, mais exemplos. Vamos lá, mais exemplos para a gente entender. Deixa eu ver aqui uma tabela. Vou pegar a tabela de cidades. A tabela de cidades tem essas cidades que vocês estão vendo aí, ó. Vou copiar ela. Vamos voltar aqui para o nosso poderoso software de edição eletrônica. Bom, olhando para essa tabela, eu perguntaria: quantas cidades tem em cada estado? O que você deveria, seguindo aquela lógica? Você começa a separar as cidades de acordo com os São Paulo, e vamos colocar para cá. Rio Grande do Sul, a gente joga aqui para baixo. Rio de Janeiro, a gente joga para cá. Ceará, a gente joga para cá. Minas Gerais, a gente joga para cá. Paraná, a gente joga aqui para cima. Minas Gerais, a gente joga para cá. Bahia, a gente joga para cá. Espírito Santo, a gente pode jogar para cá. São Paulo já tem, a gente bota aqui junto, São Paulo com São Paulo. Rio Grande do Sul, vem aqui para baixo. MT, Mato Grosso, a gente bota aqui embaixo. Paraná já tem aqui em cima. Criciúma, Santa Catarina. Santa Catarina acho que não tem ainda, é o primeiro. E Goiás. Tá aqui. Bom, separamos corretamente os grupos? Acho que sim, né? Então, nós temos o grupo aqui do Rio de Janeiro, o grupo aqui de Minas Gerais, o grupo de Santa Catarina, e assim sucessivamente.
Como é que eu vou traduzir isso aqui para o software de banco de dados, para ele contar para a gente? Eu vou falar para ele o software de banco de dados. Vamos nós de novo. Eu quero que você mostre da tabela cidades a coluna estado e depois você conte para mim quantas cidades tem em cada estado. Para isso, você usa o group by pela coluna estado. O que ele vai fazer? O que o software de banco de dados entende quando a gente manda essa instrução para ele? Quando ele olha para esse group by, ele fala assim, eu tenho que pegar as cidades, separar em grupos olhando a coluna estado, então vai acontecer isso aqui que vocês viram. Ó. Foi separado em grupos, onde o critério é o estado. E aí ele fala assim, beleza, separei as cidades em grupos de acordo com a coluna estado. Agora eu tenho que mostrar a coluna estado e fazer um count, contar quantos tem em cada grupo. Então vamos executar e ver? Olha o resultado. Minas Gerais, 2. Vamos conferir se bate. Aqui está falando que Minas Gerais... estranho, uma bosta. Minas Gerais, 2. Confere. Ó. Deixa eu sair fora aqui. Ó. Minas Gerais, 2. Confere. Paraná, 2. Paraná, 2. Rio Grande do Sul, também 2. Rio Grande do Sul, também 2. Santa Catarina, 1. Santa Catarina, 1. Então, veja que pedir para o banco de dados mostrar o estado, contar quantas cidades tem em cada estado, mas é importantíssimo o grupo by, que é o que vai fazer a diferença. Tranquilo? Está todo mundo entendendo? Cadê aquela pergunta inteligente? Manda aí. E eu posso, literalmente, fazer group by por qualquer coisa que der na minha cabeça. Por exemplo, está aqui as cidades. Eu posso fazer, por exemplo, um group by pela primeira letra do nome. Quantas cidades começam o nome com a letra A, B, C, D? Preciso falar, seu banco de dados, pega a primeira letra do nome das cidades e separa em grupos. Vamos fazer, então, de novo isso aqui. Vou copiar isso aqui de novo. Olha só que louco isso aqui. Vou voltar para este poderosíssimo software. Agora, o critério... Vou até fazer o group by primeiro. Editar. From cidades. Where. Opa. Group by. O que é que eu faço para botar no group by a primeira letra do nome? Como é que eu pego a primeira letra do nome, gente? Lembra da função left, que também vocês já estudaram? Função left pega o quê? Caracteres à esquerda de uma string. A string é o quê? É o nome da cidade. Quantos caracteres eu quero pegar à esquerda? Um só. Então, eu vou pegar a primeira letra do nome. Então, o critério para separar as cidades em grupos é a primeira letra do nome. Tem como usar like? Like não. Então, se é a primeira letra, como é que vai dar o resultado desse troço aqui, ó? Esse aqui é letra R de Rio de Janeiro. Isso aqui é S de São Paulo. Oi. Se você escrever só o grupo by nome, ele não vai automaticamente olhar o alfabeto. Mas não é essa a ideia. Não. Eu não estou colocando em ordem alfabética. Eu estou separando os dados em grupos. Em grupos de dados. Isso que você quer, a gente poderia fazer com o próprio order by, né? Para fazer ordenação, Porto Alegre, letra P. Laranjeiras, letra L. Fortaleza,
F, Belzonte com a letra B, Paraná, tem uma cidade do Paraná aqui, gente. Paraná e Porto Alegre começa com a letra P. Botaram Minas Gerais aqui também. Minas Gerais começa com a letra M. Tem alguma com a letra M? Não, então vem para cá. Salvador com a letra S. Salvador com a letra S é igual a São Paulo, que também é com a letra S. Vitória no Espírito Santo começa com a letra V. Não temos nada com a letra V. Começamos um grupo novo. Bragança Paulista com a letra B, de bola. Não tem nada com a letra B, então começamos um grupo novo. Caxias do Sul, com C. Tem alguma coisa com a letra C já por aí? Não, né? Então começamos um grupo novo com a letra C. Aliás, todas essas outras 3 cidades aqui, que também tem um nome com a letra C, ó, vão ficar aqui. Caxias, Cuiabá, Curitiba e Criciúma. E Goiânia com a letra G. Tem algum outro grupo com a letra G já? Não tem. Então, o que nós tivemos como resultado na separação dos dados em grupos, usando como critério a primeira letra do nome? Com a letra R, só Rio de Janeiro. Com a letra P, Porto Alegre e Paraná. Com a letra C, Caxias, Cuiabá, Curitiba e Criciúma. E outras, né? Com a letra S, Salvador e São Paulo. O resto tudo teve só uma ocorrência. Como é que eu vou fazer isso aqui no banco de dados? Bom, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar qual é a letra e a quantidade. Então, eu vou te falar, ó, com a letra A tem tantos, com a letra B, bababá, e assim sucessivamente. Executou, olha o resultado. Ele está falando para mim que com a letra B tem 2 cidades. A letra B, o count trouxe 2. Oi? Você pode pegar esse momento, só que usando só um byte. Claro. Grupo by nome. Mas isso aqui é capaz de dar até erro. Não, erro acho que não dá, não. Só que as informações vão estar erradas. Ó, ele contou B uma vez, B uma vez, C uma vez, C uma vez. Na realidade, a separação de grupos, como não tem nome de cidade repetido, se eu tivesse 2 Uberaba, ele separaria as 2 Uberaba numa só. Mas ele não mostraria a informação coerente, porque não ia aparecer Uberaba aqui. Ia aparecer U2. Uhum. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai fazer o left 1,1. E aqui. Executou. Pronto. Então, com a letra B, nós temos 2. Conferindo, letra B de bola. B de bola. Cadê? Uai, gente. Ficou separado errado aqui. Vocês nem me falar, ó. O Belzonte aqui, ó, é junto com Bragança Paulista. Por isso que deu 2. Certo? Então, ó, com a letra B, realmente são 2. Com a letra C, são 4. Aqui, ó. Certo? Então, você está percebendo que nós temos uma grande facilidade de separar os dados, as linhas de uma tabela, em grupos, usando os critérios mais loucos que você considerar. Deixa eu ver aqui um detalhe, que eu preciso fazer mais testes. Esses dados aqui dessa tabela não é muito bom para os próximos testes. Vou ter que trocar de tabela, mas tudo bem. Alguma dúvida aqui? Todo mundo entendeu mais esse exemplo? Tá, deixa eu ver uma outra tabela aqui. Eu vou fazer alterações nessa tabela ou não? Não vou fazer alteração não, porque eu não vou conseguir. Os dados que vai vir de resultado não vai bater com a explicação lá, mas eu vou fazer com essa aqui assim mesmo, tá?
Eu vou fazer. Deixa eu ver aqui, só um segundinho, Cadê o mouse, gente? Estou em aula, César. Por isso que eu não te atendi. Não me perdoa. Sem problema. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu bati a mão na nossa letra e a porta não abriu. Tá em paçocada aí. Então, mais uns 15 minutinhos aqui, eu encerro aqui. Essa chuva. E aí nem molha, hein? Você tá gravando, né? Vai estar de boa. Você vai ficar famoso no YouTube. Esse vídeo deve dar até mais like agora, que você vai ter. Pessoal, participação especial na aula de hoje do professor William, meu mestre. Vamos lá, então. Vamos retomar o exemplo. Lembrei do exemplo. Nós vamos pegar aqui essa tabela de jogadores e vamos contar a quantidade de jogadores usando como critério o ano que eles nasceram. Então, o que eu vou fazer? No meu group by, eu vou colocar o quê? A função year para extrair apenas o ano da coluna nascimento, porque a coluna nascimento é um date, tem ano, mês e dia. Então, eu estou falando ao banco de dados. O seu critério para separar os jogadores em grupos é o ano que ele nasceu. E você traz como resultado para mim o ano que nasceu com a quantidade de jogadores que você está encontrando. Então, vamos ver. Olha lá. Eu tenho no ano 2000 35 jogadores que nasceram no ano 2000. No ano de 2002, 30 jogadores. No ano de 2005, 49 jogadores. 49 jogadores. Entenderam? Mas aí, deixa eu ver se dá para fazer outra coisa aqui. Dá para fazer um negócio legal. Olha só. Lembra que eu expliquei para vocês o order by? O order by, ele simplesmente fazia uma ordenação em ordem alfabética ou numérica, ascendente ou descendente. Correto? E se vocês tiverem memória boa, vocês vão lembrar que o order by você poderia colocar mais de um critério. Por exemplo, eu poderia mandar mostrar os dados de vocês mostrando por mês de nascimento e ordem alfabética. Eu faria um order by pelo mês que você nasceu, vírgula, o seu nome. Então, estaria os alunos que nasceram em janeiro, em ordem alfabética. Depois, em fevereiro, ordem alfabética, e assim sucessivamente. Então, do mesmo jeito que no order by eu consigo ordenar por 2 critérios, o group by eu também consigo fazer por 2 critérios. Então, eu vou dar um exemplo aqui, não vou usar todos os dados, porque são mais de 300, eu não consigo pegar isso tudo ao mesmo tempo aqui, mas eu vou pegar um grupo de jogadores aqui para mostrar para vocês. O que eu estou fazendo nesse grupo aqui, o software de banco de dados vai fazer em todos. Por que em todos? Porque na cláusula where eu não coloquei nada, se eu não coloquei nada, ele vai usar a tabela inteira. Então, o critério vai ser... Deixa eu apagar. Eu vou deixar o count aqui, porque o count nós vamos usar. E eu falei que vai ser pelo ano, e depois eu falei que seria 2 critérios, né? Então, vamos lá. 2 critérios. O primeiro critério é o ano de nascimento. Então, como é que faremos isso? Simples. 2001. Vamos fazer um grupinho aqui para 2001. 1998. Um grupinho para 1998. 1999. Um outro grupinho. 1995. Um outro grupinho. 1992. Um outro grupo. 1990.
Ajuda aí, gente. Se eu estiver fazendo errado, me ajuda. 1990 ainda não tem. O Gerson, que nasceu em 2001. 2001 ainda não tem, né? Tem? Ah, aqui em cima, né? Beleza. Então, o Gerson fica junto com o Rossi ali no 2001. Aí, no ano de 2000, o Nicolas tem 2000? Não, né? Então, 2000 é um grupo novo. 2003 tem? Então, 2003 a gente começa um outro grupo. 2005 tem uma cacetada aqui, ó. 2005 tem essa galera. E 2001 tem essa outra galera. Então, prestem atenção que nós tivemos como resultado vários grupos, certo? Ó, tem um grupo com 2 aqui. Tem um grupo aqui com 5. E aí, o que eu vou usar como segundo critério? Como segundo critério de separação dos dados? Eu vou usar a primeira letra do nome. O que significa isso? Significa que quando eu especificar um segundo critério, que vai ser o primeiro, que nós acabamos de colocar, é o ano de nascimento do jogador. E, obviamente, eu quero mostrar isso no resultado. Aí, aqui no Group By, eu coloco uma vírgula e vou colocar o segundo critério para a separação em grupos. Vou usar o left, nome, vírgula 1, que é a primeira letra do nome. Consequentemente, tenho que mostrar isso também, para ver no resultado. E aí, pronto. Eu vou contar a quantidade, mas eu vou ter grupos e subgrupos. O grupo é o ano de nascimento, que é exatamente isso que tem aqui. Então, vou pegar como exemplo esse grupo aqui. Ó. Esse grupo aqui eu acho que é o único que vai dar para explicar legal. Esse grupo aqui, o que eu vou fazer nesse grupo se aplica a todos os outros grupos, tá? Então, esse é um grupo que foi criado com o year nascimento. Eu tenho um segundo critério que será aplicado dentro de cada grupo que foi formado, que é left nome, vírgula 1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai falar assim, ó, dentro desse grupo que foi criado para o ano de 2005, vai ter um subgrupo para nomes começados com a letra P, nomes começados com a letra G, ó o G de Gabriel aqui, ó. Então, dentro desse grupo, vou até mudar a cor para fazer um negocinho bonitinho aqui, ó. Dentro desse grupo, caçamba. Dentro desse grupo, dos atletas que nasceram em 2005, eu tenho subgrupos pela primeira letra do nome. Eu tenho um subgrupo com o Pedro, porque começa com a letra P, outro subgrupo do Bruno, que começa com a letra B, outro subgrupo do Wellington, que começa com a letra W, e outro subgrupo com o Gabriel e o Georgian. Então, o count, quando ele entra aqui dentro, ele fala assim, ó, 2005 com a letra P, 1. 2005 com a letra B, 1. 2005 com a letra W, 1. 2005 com a letra G, 2. Entendeu como é que o count faz a contabilidade dentro do subgrupo? Grupos e subgrupos. Ok? Então, vamos ver como é que é o resultado desse comando? Olha lá. 1983 com a letra F, 1. Vamos mais para frente aqui, ó. Deixa eu mostrar todos os resultados. Olha aí, todos os resultados possíveis, ó. 1998 com a letra J tem 4. Vamos ver se vocês estão aprendendo essa porcaria dessa matéria mesmo. Eu quero que vocês me ajudem a montar um comando select que me mostre esses 4 jogadores aqui, ó, de 1998 com a letra J.
Vamos fazer? Vamos lá. Estou aqui, ó. O que eu tenho que fazer aqui? Eu quero mostrar a todos os jogadores. O que eu tenho que pôr na cláusula where? Relembrando, o que a gente quer ver? A gente quer ver o 1998. Quem são esses 4 jogadores do ano de 1998 com a letra J do nome? O ano do nascimento tem que ser 1998? É isso que eu falei? 1998. E o nome tem que ser iniciado com a letra? Com a letra J. O moço da prova chegou? Pode falar, pode esperar 5 minutinhos que eu já vou chamar ele para fazer. Ele está lá na secretaria? Tá. Não, pode pôr ele aqui dentro, pode, cadê ele? Manda ele vir. Eu ia vir sábado, não, porque eu ia saber se... Pode trazer, ele. Vou pôr no computador aqui para fazer a prova. E aí eu posso fazer o nome like J? J%, ou seja, J qualquer coisa. Vamos executar para ver. Olha lá, ó. É o João Pedro, o Jackson e o Johnny. Tem 2 Johnny parecidos aqui, ó. Todos eles são do ano de nascimento de 1998 e todos os 4 começam com a letra J. Left, nome, vírgula 1, igual a J. Executar, mesmo resultado. Tá vendo que temos várias formas de fazer a mesma coisa? Certo? Aí tem que ser o substring, né? Porque o left pega da esquerda, o right pega da direita. Se você quer no miolo, você tem que usar o substring, que é outra função. Aí o substring você tem que falar, ó, essa string desse ponto de partida é essa quantidade de caracteres. E você consegue pegar lá no miolo. Certo? Bom, eu acho que tá legal já. Eu acho que já deu para dar uma boa noção para vocês do que é o Group By, tá? E aí, a partir de agora, vocês conseguem começar a fazer outros exercícios que usam o Group By. Na próxima aula, me lembra que eu quero fazer novos exemplos com o Group By, porque eu só usei count nesses exemplos aqui, mas dá para fazer soma, dá para fazer média. O que é a diferença? Em vez de contar a quantidade, ele faz sum, faz AVG, pega o maior valor, pega o menor valor, certo? Então, na próxima aula, me lembra que a gente vai retomar o Group By com mais exemplos de Group By usando funções diferentes. Fechou? Então, cai para dentro dos exercícios aí e manda ver.